E aí, olá pessoal, começa agora o TRT das Gerais, um programa da Justiça do Trabalho de Minas. E vocês acreditam que eu estou falando direto aqui deste casarão colonial maravilhoso, bem no centro da capital de Minas Gerais, bem no centro de Belo Horizonte? É, aqui funciona o Museu Abílio Barreto, que eu vou falar dele daqui a pouquinho. Agora, vamos aos destaques do programa de hoje. Você vai conhecer o Centro de Documentação Histórica da Justiça do Trabalho da Terceira Região. Mais de 70 anos de memória e também de evolução. E você vai ver ainda a rotina de uma jovem aprendiz que não mede esforços para conciliar estudo e trabalho. E o TRT de Minas está ajudando a reduzir os efeitos da poluição no planeta. Você vai saber como. Tudo isso você confere agora, aqui no TRT das Gerais, que está entrando no ar. Seja bem-vindo! O TRT das Gerais também é cultura e hoje você vai conhecer o Museu Abílio Barreto, um museu que guarda um acervo importante da capital mineira. É o que você vai ver na reportagem de Camila Cambraia. O casarão do século XIX se destaca em meio a construções modernas. Nos jardins, a locomotiva a vapor e o bonde elétrico são verdadeiras relíquias. Estamos no Museu Abílio Barreto, na região centro-sul da capital. Aqui é possível encontrar parte da história de Belo Horizonte. Peças antigas e exposições modernas compõem a memória da cidade. O local foi inaugurado em 1943. Nessa época, era chamado de Museu Histórico de Belo Horizonte. O responsável por reunir documentos e objetos para contar a história da cidade foi o jornalista e escritor Abílio Barreto. Em 1935, o Abílio Barreto foi convidado para organizar o Arquivo Geral da Prefeitura de Belo Horizonte. Era um arquivo interno da própria prefeitura. E ao fazer esse trabalho, ele se deparou com muitos objetos interessantes, quadros, medalhas, enfim. Ele percebeu que havia dentro da própria prefeitura possibilidades para se criar um museu histórico. E a partir daí o trabalho do Abílio Barreto foi esse, de procurar, de buscar objetos antigos, até anterior à cidade. Esta é a única construção remanescente do antigo Curral del Rei, em Belo Horizonte. O casarão de 1883 era a sede da Fazenda do Leitão. Ele é tombado pelo Patrimônio Artístico e Histórico Nacional e já foi restaurado 7 vezes. Se a fachada encanta, o acervo não deixa a desejar. Aqui está instalada a exposição permanente A Casa e a Cidade. Nela, fotos e objetos do Curral del Rei se misturam a peças de diferentes épocas. Quando ele inaugura o museu aqui, em 1943, ele foi inclusive criticado por muitos jornais que ficavam questionando, poxa, Belo Horizonte é uma cidade tão jovem e falar de museu, de passado, não havia naquela época uma compreensão que nós temos hoje, né? Que o museu existe para atender as perguntas que são feitas no presente. Mas para o Abílio Barreto, para o então prefeito na época Juscelino, era pertinente, sim, um museu para a cidade. Ao atravessarmos o jardim, as linhas precisas do casarão do século XIX dão lugar às curvas da modernidade. Estamos no edifício sede, inaugurado em 1998. Apesar da arquitetura contemporânea, o prédio já tinha sido imaginado por Abílio Barreto na década de 40. Ele já queria muito construir o que ele chama de um pavilhão, o termo era esse. Um pavilhão para abrigar a história da nova capital.
Eles queriam que aqui ficasse somente a história do Arraial do Curral do Rei, depois Arraial do Belo Horizonte, e um pavilhão que pudesse ter, assim, os objetos da nova capital, da capital republicana da Belo Horizonte, né? Modernidade e história também caminham lado a lado nas mostras que ficam dentro do edifício sede. Elas mudam periodicamente. Esta é dedicada ao futebol. Jogos antigos, camisas, escudos e fotos contam a história dos principais times da cidade. A visita termina em ritmo de samba. A alegria do carnaval está nas imagens e na música que não para. Recortes antigos trazem notícias sobre os artistas que animavam as ruas da capital. O Museu Abílio Barreto está aberto à visitação de terça a domingo. Agora vamos para o Centro de Documentação Histórica da Justiça do Trabalho da Terceira Região. O centro resgata e divulga a história da Justiça do Trabalho de Minas. Mais de 70 anos de memórias e também de evolução. Está aberto ao público o Centro de Documentação Histórica da Justiça do Trabalho da Terceira Região. Aqui os visitantes poderão pesquisar e conhecer decisões que marcaram o judiciário mineiro. Imagens, sons, coleções de atas e processos judiciários. Nós temos processos aqui desde a década de 40, documentos muito significativos para a história da justiça do trabalho, para as relações entre capital e trabalho. E o objetivo desse centro de documentação é disponibilizar essa documentação para pesquisa, disponibilizar esse acervo para a sociedade. O trabalho começou em 1997, quando foi instituído o projeto Memória. As ações têm como objetivo resgatar e divulgar a história da Justiça do Trabalho de Minas e também estimular a pesquisa e a preservação dos documentos que fazem parte do patrimônio público. O Centro de Documentação está localizado no prédio que faz parte da Memória da Justiça. Aqui funcionavam todas as varas do trabalho de Belo Horizonte e também o TRT Minas, de 1962 a 1986. O edifício, de 11 andares, passou por reformas. Para se ter uma ideia de como funcionava a justiça em Belo Horizonte na década de 80, o plenário foi reconstituído e ficou no mesmo formato da época. Aqui foi a semente do Tribunal Regional do Trabalho, né? Eu mesmo comecei a trabalhar aqui ainda na Rua Curitiba e a restauração desse espaço é muito importante, porque traz a memória da Justiça do Trabalho, do Tribunal como um todo, durante todos esses anos. Durante a inauguração, teve início também o Seminário de Gestão Documental. Agora, os secretários de foro e diretores das varas estão ainda mais capacitados para preservar os processos judiciais da Guarda Permanente do TRT Minas. Com o objetivo de informá-los e capacitá-los sobre as normas que regem a gestão documental. Essas normas estão sendo capitaneadas não só pelo Poder Legislativo, mas acima de tudo pelo CNJ, e tem por objetivo a preservação de autos findos para disponibilizá-los à comunidade em face da necessidade de se cumprir a lei de acesso à informação. Conciliar trabalho e estudo nem sempre é fácil, mas para quem quer aprender, o esforço, claro, vale a pena. Conheça agora o Menor Aprendiz. A rotina de Aldrin é apertada. Com 17 anos, a jovem concilia estudos e trabalho. Há pouco mais de 6 meses, ela conseguiu o primeiro emprego. O supermercado, como é o primeiro emprego, para a gente que iniciou agora, era o mais viável. Mas tem outros setores, igual almoxerifado, a administração. É um leque bem amplo. E você escolhe uma área em que você se identifica. Audrey foi contratada no supermercado como aprendiz. Além das 6 horas diárias na loja, ela participa de um curso no Senac. O que se diz muito é da dificuldade das pessoas de ter essa primeira experiência, essa primeira oportunidade. Então, esses jovens são contratados por essas empresas, seja do segmento de comércio, seja da indústria, e eles, de acordo com o segmento da empresa, fazem a prática profissional dentro do Senac. O supermercado onde Aldrin trabalha cumpre o artigo 429 da CLT, que determina a contratação de um número de aprendizes equivalente ao mínimo de 5% e ao máximo de 15% do quadro de funcionários do estabelecimento.
De acordo com a lei, empresas de médio e grande porte são obrigadas a empregar jovens com idades entre 14 e 24 anos e matriculá-los em cursos de aprendizagem. O foco é que haja essa, digamos, construção teórica e prática compatibilizada. Tanto é verdade que existem também até limitações de jornada de trabalho, enfim, né? Existem algumas particularidades também que devem ser levadas em consideração. Mas o objetivo realmente é a compatibilidade entre a teoria e a prática. E as empresas que não agem de acordo com a lei podem ser punidas. Em um caso julgado pelo TRT Minas, uma indústria de embalagens precisava empregar pelo menos 2 aprendizes, mas descumpriu a obrigação e foi condenada a pagar R$10 mil por danos morais coletivos. Essa construtora tem 43 funcionários, 5% são aprendizes. Para o diretor de recursos humanos, dar essa oportunidade aos jovens significa mais que uma obrigação. Além de desenvolver o menor, a empresa está criando ali um novo talento, né? E a possibilidade desse talento vir a fazer parte, né, do corpo da empresa é real. Desirê trabalha no arquivo da construtora. Ela conta que já conhece um pouco de cada área da empresa. Aos 16 anos, já faz planos para o futuro. Quer ser engenheira. Foi uma influência nessa empresa. Eu acho bacana o trabalho deles. Uma coisa assim, para nós, acaba sendo para nós mesmo. E é uma coisa que a gente pode falar, nossa, foi eu que fiz, assim, ajudei a fazer. Acho interessante. O perito é muito importante para o Poder Judiciário. É baseado no seu trabalho que os magistrados fundamentam as suas decisões. Conheça agora um pouco mais sobre este profissional no quadro Peritos e Quesitos. O perito, ele é auxiliar do juiz. Então, ele trabalha com a prova técnica. Ou seja, quando a matéria que está sendo discutida no processo depende de um conhecimento técnico específico, o juiz recorre ao perito judicial, que é aquele especialista no assunto. Então, o perito vai verificar aqueles fatos que estão sendo discutidos e trazer aquilo numa linguagem que as partes conheçam e que o juiz tenha condição de decidir sobre o que está sendo discutido e que envolve aquele conhecimento técnico. Ele tem como objetivo esclarecer aquilo ali, que foi para aquele objetivo que ele foi nomeado. Então, esclarecer aquele fato que levou à nomeação dele. E, além disso, responder os quesitos. E depois concluir aquilo que foi o objeto da perícia. Então, ele situar o que é o trabalho dele, ele responder os quesitos e ele concluir sobre o objeto da perícia. De uma forma clara, sem palavras complicadas, técnicas, porque as palavras técnicas, as questões técnicas foi o que levou à nomeação dele. Então, ele tem que responder de uma forma clara, que as partes possam entender, que o juiz possa entender e julgar aquele processo. No próximo bloco você confere mais decisões no quadro Notícias Jurídicas na TV. E um trabalhador identificado por número recorre à justiça e recebe indenização por danos morais. Não saia daí, a gente volta em instantes. É rapidinho, até mais. Estamos de volta com o TRT das Gerais, hoje apresentando este programa especial direto aqui do Museu Abílio Barreto, em Belo Horizonte, um museu maravilhoso que vale a pena conhecer. Agora, vamos às notícias jurídicas na TV com Margarida Lages. Jogador de futebol de um clube mineiro sofreu um infarto durante um treinamento de rotina. Ele alegou que foi acidente do trabalho e pediu o pagamento de indenizações por danos morais e materiais. E a juíza relatora Rosimere de Oliveira Pires, atuando como convocada na segunda turma do TRT de Minas,
deu razão a ele. A perícia médica constatou que o jogador sofre de doença coronariana, agravada pelo fato de ser portador de trombofilia. Mas apesar de a doença ser congênita, a julgadora concluiu que o trabalho realizado para o clube contribuiu para o infarto. Para a juíza, houve negligência, pois o empregador deveria ter providenciado exames que detectassem a doença, já que o jogador atua no clube desde os 12 anos. Acompanhando esse entendimento, a turma condenou o clube a pagar indenização por danos materiais na forma de pensão mensal até que o jogador complete 35 anos e ainda indenização por danos morais no valor de 16 salários do jogador. Trancados em uma sala com pouca ventilação. Era assim que 2 vigilantes alegaram passar a jornada no período em que trabalharam para uma empresa de isolamentos térmicos. De acordo com eles, a liberação do recinto só ocorria no final da tarde. Tudo porque o patrão não confiava neles, temendo que se apropriassem de bens da empresa. Eles pediram na justiça indenização por danos morais. O caso foi analisado pela juíza Denísia Vieira Braga quando atuava na primeira vara do trabalho de Contagem. Ela entendeu que a conduta da empresa configura ato ilícito atentatório contra a dignidade da pessoa humana, até porque a confiança é requisito básico de qualquer relação contratual, não se justificando de forma alguma o confinamento dos trabalhadores. A empresa foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000. Não houve recurso da decisão. Confira todos os dias as notícias jurídicas no site do TRT de Minas, www.trt3.jus.br. Eleitos os novos dirigentes do TRT de Minas para o biênio 2014-2015. A desembargadora Maria Laura Franco Lima de Faria foi eleita presidente do tribunal. Foram eleitos também os desembargadores José Murilo de Moraes para o cargo de primeiro vice-presidente, Emília Facchini, a segunda vice-presidente, Denise Alves Horta, corregedora, e Luiz Ronan Neves Cury, vice-corregedor. A eleição foi realizada em sessão extraordinária no plenário do TRT e 34 desembargadores participaram da votação. Na mesma sessão foi eleita também a nova composição do órgão especial do TRT. Os novos dirigentes serão empossados no dia 17 de dezembro. O exercício da nova administração começa em 1º de janeiro de 2014. Eu acho que foi uma prova de que o tribunal se mantém unido, todos unindo forças para enfrentar as tarefas da administração, que, como disse a doutora Maria Laura, são tarefas difíceis, árduas, considerando o momento que o Poder Judiciário passa. E é muito importante essa renovação, porque com um novo grupo, com uma nova administração, vem novos desafios, mas também vem uma nova energia, novas ideias, nova leitura. Então nós todos estamos de parabéns e todos unidos para continuar com esse tribunal sempre numa pole position dos tribunais do trabalho. A presidente eleita do TRT, desembargadora Maria Laura Franco Lima de Faria, nasceu na cidade de Barbacena, zona da Mata Mineira. Entrou para a magistratura trabalhista em 1994, em vaga destinada ao Ministério Público do Trabalho. A desembargadora exerceu a vice-presidência judicial do TRT no período de 2006 a 2007. A futura presidente fez um agradecimento emocionado em nome de todos os eleitos.
Eles fazem parte da nossa vida. Somos identificados também por números, da carteira de trabalho, CPF, identidade, enfim. Mas será que ser chamado por um número, será que isso é legal, é bacana? Veja nessa reportagem. No meio da multidão, correria e pessoas. O que as diferenciam são os nomes. Aliás, eles estão em tudo, nos prédios, lojas e na identidade de cada um. É do nome que a gente consegue tudo com o nome. O nome, ele é o cartão de visita das pessoas, né? E olha que essa coisa de dar nome às pessoas é antiga, viu? Eu já até pesquisei um pouco, sabe, para saber a origem do meu nome, mas fica muito vago. Um nome pode ser uma homenagem, é o caso da pequena Ana Júlia. Na verdade, quando eu estava grávida, eu estava esperando que fosse um menino. E eu ficava que era Miguel, e minha avó virou para mim e falou: e se for menino? Eu falei: não, se for menina, vai chamar Ana Júlia. E o Reginaldo Rossi? Nesse corpo meigo e tão pequeno, há uma espécie de veneno. Não, quer dizer, esse Reginaldo Rossi aqui. Ele é cabeleireiro, mora em Belo Horizonte e teve um tempo que não gostava muito da homenagem, mas hoje tem orgulho. Já aconteceu cada situação curiosa envolvendo o nome do famoso. Eu atendi uma cliente, aí acabei de escovar o cabelo dela, e no momento que eu escovei o cabelo dela, eu perguntei: qual é o seu nome? Eu me chamo Lady Daiane, Lady Dai. Eu disse para ela: eu me chamo Reginaldo Rossi. E ela ficou exaltada comigo, me xingando. Eu retirei meu documento do bolso e falei: leia. Ela pegou meu documento, leu e falou: me desculpa. E na família dele tem outros famosos, pelo menos os nomes são Fábio Júnior, tem Tiago Lacerda, e cada um leva um nome de pessoas, de personagens de televisão. Definitivamente, o nome é importante, mas tem gente que não pensa assim. Uma empresa foi condenada a pagar uma indenização por dano moral a um trabalhador por tratá-lo por um número. A numeração, inclusive, ficava nas costas. Não é apropriado colocar número nos uniformes de trabalho, nas roupas de trabalho, e também chamar os empregados pelos números, suprimindo deles o direito de uso do seu nome civil. O caso foi julgado pela 9ª turma do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais. Havia uma coisificação do trabalhador com esse tratamento por numerais, ao invés de chamá-lo pelo seu nome civil. Eu entendi que há aí uma agressão aos direitos da personalidade do trabalhador. O desembargador deixa uma dica importante para as empresas. As empresas têm que cuidar desse meio ambiente de trabalho, para que ele seja sadio e que preserve a integridade psicofísica do empregado. Afinal de contas, é como diz uma música do Titãs: os números para os dias, os nomes para as pessoas. Os números para os dias e os nomes para as pessoas. Data vênia. Você já ouviu essa expressão? Sabe o que significa? Não? Então roda aí. O que é isso? 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 Data vênia? Eu sei que é um termo jurídico que deve... Tomara que aconteça um negócio assim. Uma data. Data vênia? Não sei não. A respeito de alguma data, né? A palavra diz, né? Agora eu não sei o que e o porquê. Data vênia. Não sei, nem imagino. Nem ideia. O que é? O povo quer saber. O que é isso? Data vênia é uma expressão latina utilizada por todos os operadores do direito, seja juiz, advogado, promotor, desembargador, e é uma forma de pedir licença para discordar de um ponto de vista da pessoa com a qual se fala, com o interlocutor. Então, você quer discordar de um juiz, ó, data vênia de seu entendimento, mas eu entendo em sentido contrário. É mais ou menos uma desculpa por estar discordando do interlocutor. Agora vamos falar sobre as consequências das mudanças climáticas. O TRT de Minas fez uma parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte para conscientizar as pessoas sobre a importância desse tema.
mais de 1 bilhão de toneladas de dióxido de carbono. Essa foi a quantidade emitida pelo Brasil em 2010. Os dados foram divulgados recentemente pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O inventário revela que a emissão no Brasil dos gases do efeito estufa caiu 39% de 2005 para 2010. Como eles são os principais responsáveis pelo aquecimento global, a redução deve continuar até 2020. Para neutralizar as emissões de CO2, o TRT Minas fechou uma parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte. O objetivo era conscientizar os cidadãos sobre as consequências das mudanças climáticas. Foi um pedido da administração tribunal que a gente fizesse um projeto piloto para estudar a neutralização das emissões do dióxido de carbono do tribunal. Existe esse acordo mundial com relação às mudanças climáticas e o Brasil e outros países que assinaram esse acordo, cada um, né, dentro das suas metas próprias, estudando maneiras de reduzir, como eu falei, ou mitigar as emissões de CO2. Mais de 700 mudas de árvores foram entregues para a Fundação de Parques Municipais de Belo Horizonte. Ipês, quaresmeiras, pau de jacaré. 13 espécies foram selecionadas. Durante um ano, essas mudas ficarão sob responsabilidade da Fundação Zoobotânica. Quando atingirem a altura média de 1,5 metro, elas serão plantadas em parques e praças de Belo Horizonte. O trabalho aqui é cuidadoso. É preciso regar as futuras árvores 3 vezes ao dia. O adubo é fundamental para que elas cresçam fortes e resistentes. Essas mudas, elas chegaram nos recipientes menores e nós agora passamos para essas sacolas aqui maiores, para elas terem um melhor desenvolvimento. E quando atingir aí mais ou menos 1,5 metro, elas já podem ser plantadas aí nos parques aí do nosso município. Depois de todo o tratamento, as mais bonitas serão selecionadas e vão contribuir para colorir ainda mais as ruas e praças da capital mineira. O TRT das Gerais fica por aqui. Assista a reprise desse programa às terças e quintas, às 10 horas da noite, aqui mesmo na TV Justiça. Acesse a nossa programação no site trt3.jus.br. Estamos também no YouTube, Facebook e no Twitter. Um abraço e até a semana que vem de algum ponto turístico bem bacana, bem bonito aqui de Belo Horizonte. Fique agora com essas imagens do Museu Abílio Barreto, em BH. Tchauzinho, até a semana que vem.